4 de apologética cristã. Nós estamos crescendo juntos na força do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja também acompanhando os nossos estudos com o seu material didático. Agora nós vamos falar sobre as divisões da apologética, começando pela apologética religiosa. De uma forma geral, ela vai tratar de matérias de defesa no campo religioso ou teísta no mundo. Quando falamos em teísmo, nós falamos daqueles que acreditam em Deus, independente da sua religião. Existem muitas religiões que acreditam em Deus, tanto o Deus monoteísta do islamismo, do judaísmo, do cristianismo, como também o Deus politeísta de várias outras religiões, como o hinduísmo, como o espiritismo, o kardecismo e tantas outras que são religiões politeístas. Trata de argumentos da existência de Deus, do problema do mal, do contra-ataque aos conceitos ateístas, agnósticos e de outros mais. Então, seria a apologética religiosa um contra-ataque contra teorias, contra pregações, contra ensinamentos que vão contra a existência de Deus, como o ateísmo, por exemplo, como os agnósticos. Eles não dizem que Deus não existe, mas eles dizem que não podem provar a existência de Deus. Então, o contra-ataque dessas religiões seria uma apologética religiosa. A segunda divisão nesse recorte que eu quero fazer é a apologética cristã, que é até o tema do nosso módulo aqui nesse curso de teologia, apologética cristã. A apologética cristã, num sentido mais restrito, ela vai tratar de conexões e consequências da revelação cristã para uma compreensão racional do mundo e de nossa existência nele. Então, qual é a característica da apologética cristã? Ela é tão abrangente como a apologética religiosa? Não. Ela é um pouco mais fechada, focada, nichada com as escrituras sagradas e com a ética cristã, com os princípios cristãos, princípios do cristianismo. É importante saber que a revelação, ela não é uma ficção produzida pela imaginação de cristãos, e sim uma categoria baseada em fatos observáveis e experiências identificáveis quando corretamente são interpretados. Existem pessoas que acham que fé cristã é uma criação, fé cristã é um devaneio, fé cristã é uma filosofia nossa. Não, fé cristã é algo fundamentado nas escrituras sagradas. Fé cristã é algo que nós acreditamos, mas não é como se tivéssemos escamas nos nossos olhos e fôssemos cegos. Não, pelo contrário, nós que praticamos a fé cristã, nós temos o esclarecimento. Nós vivemos a verdadeira fé, nós vivemos os verdadeiros princípios bíblicos da palavra. Não é fruto de uma imaginação fértil, mas sim baseada na palavra. Vamos ver alguns problemas tratados pela apologética. Existem alguns problemas que a apologética ela vai tratar. O primeiro problema diz respeito à natureza da revelação. Existe a revelação geral e existe a revelação especial da fé cristã. Professor, eu nunca ouvi falar
de revelação geral, revelação especial. Eu queria que o senhor definisse, ou se eu ouvi faz um tempão lá no curso básico de teologia, professor lá em teontologia falou alguma coisa, mas que eu não me recordo. Então vamos fazer o recorte. Revelação geral, ela é dada através das Escrituras, palavra de Deus, revelação de Deus, a todas as pessoas, em todos os momentos e em todos os lugares, que prova que Deus existe e que Ele é inteligente, poderoso e transcendente. Então a revelação geral, que é essa revelação mais abrangente, ela vai falar comigo, ela vai falar com você de forma geral, que Deus é, os seus atributos, o plano da salvação, vai falar de uma maneira geral da vontade de Deus para os seus filhos através da palavra. Mas a revelação especial é diferente. É como Deus escolheu se revelar através de meios milagrosos, através de momentos aí ímpares, através de coisas especiais que Deus ele vai fazer. Aí vai incluir as aparições físicas de Deus, as teofanias, os sonhos, as visões, a palavra escrita de Deus para alguém naquela época pode ser uma revelação geral, ou melhor, especial. Hoje já não é mais uma revelação a palavra escrita, porque hoje ela já é geral para todo ser humano. Hoje a palavra é inspirada. Naquela época, a palavra ela era direcionada, né? Deus falou com Moisés diretamente. Então, foi uma revelação específica, especial. Ah, mas a mesma coisa que Deus tratou com Moisés, hoje está escrito na palavra. Se tornou uma revelação geral. Deixa eu voltar a tela aqui. Visões, palavra escrita de Deus, as mais importantes. Jesus Cristo. A Bíblia registra Deus aparecendo de forma física várias vezes, que é o que nós chamamos de teofania. Então isso é muito importante você entender dentro da apologética. Revelações gerais, de grosso modo, é aquilo dado pela palavra de Deus, inspirada hoje para nós, e especiais, através de sonhos, através de visões, através de teofanias. Quando Deus dá um sonho para Jacó, isso é uma revelação especial. Quando Deus dá uma visão para José, ou para João na ilha de Pátimos, ou para Ezequiel, isso é uma revelação especial. Ele não deu para mais ninguém, ele deu para Ezequiel. Então é uma revelação única, especial. Segundo problema tratado pela apologética, argumento do milagre pelos fundamentos tradicionais. Eu acredito que milagre não se explica, milagre se vive. Mas a apologética tenta argumentar esses milagres com fundamentos tradicionais. A apologética ela vai tratar desses problemas aí de maneira tradicional. Isso é muito importante quando nós começamos a estudar essa disciplina, essa matéria, sabermos que nós, na nossa mente finita, não vamos chegar ao conhecimento infinito que é do nosso próprio Deus. Mas é claro que existem coisas na palavra que nós podemos nos debruçar e estudar racionalmente. Esse é o trabalho da apologética. O argumento da profecia. A profecia, ela tem um argumento. Eu não acredito em profetada. Eu não acredito em coisas genéricas. Varão, a ti te digo, eu vejo você com diplomas na mão. Isso para mim é muito genérico. Até porque você está estudando com a gente e daqui a alguns meses o teu diploma vai chegar. Você vai cruzar a linha de chegada. Então,
essas profetadas genéricas eu não acredito. A profecia, para mim, ela é específica, ela tem um fundamento. Às vezes ela vem de pessoas que você nem conhece, falando coisas específicas da sua vida que você não falou com ninguém. Você não tinha dito nem pro teu marido, nem para tua esposa. E aí Deus fala através do profeta de maneira específica. A inspiração e a autoridade da Escritura. A inspiração, toda Escritura é inspirada por Deus. A autoridade da Bíblia, a autoridade cristã também. Tudo isso é objeto de estudo, é problema que a apologética vai se preocupar. A revelação, ou melhor, a relação, né, entre razão e fé, fé e razão. Será que essas duas coisas elas podem caminhar juntas? Ou será que não dá? Uma coisa não casa com a outra. Fé é uma coisa, revelação é outra coisa. As duas coisas não podem caminhar juntas. Também é um assunto, é um tema que a apologética ela vai se debruçar para estudar. Vamos falar um pouco de outros assuntos que a apologética também trata. A lógica, a verdade, as cosmovisões. Por que cremos no que cremos? Por que cremos no que cremos? Cosmovisões. A ciência, o cosmos, a origem da vida, a macroevolução, a lei, a justiça, Deus e o mal é o problema do mal, Jesus e a história, aquilo que Bultmann ele trabalhou na teologia contemporânea, o Jesus histórico, o Jesus da fé, a divindade de Cristo, a ética, a moral, o verdadeiro significado da vida de Cristo, a verdadeira miséria, o inferno, são temáticas assim delicadas, mas que a apologética vai acabar tratando na sua linha de estudo. O que deve ser sempre lembrado: o apologista cristão, ele não converterá as pessoas pelos argumentos da razão, entretanto pelo seu Espírito, Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, que atua no coração do ser humano. Fazendo a defesa da fé, a gente não vai converter ninguém. Com argumentos lógicos dos nossos estudos teológicos, a gente não vai converter ninguém. Mas, todavia, porém, entretanto, o Santo Espírito de Deus ele tem essa capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Deus que deu a revelação é o Deus que dá a fé e todas as condições para se entender os elementos da conversão. Então, Deus ele é o dono de tudo, Deus ele nos dá todo o ferramental. A nossa parte nós fazemos estudar, melhorar, crescer espiritualmente, crescer na graça, crescer no conhecimento e deixar o mais, que é a obra de convencimento, o próprio Deus fazer. Tá bom, gente? Finalizamos mais uma aula de apologética. Espero que você continue aí firme e forte como um futuro teólogo. Bons estudos!